amigo e minha amiga, vocês sabem quais são aí os desafios para você conseguir, por exemplo, a liberação do benefício de incapacidade temporária, o auxílio-doença, né? Com relação aí à incapacidade total e permanente. Quanto tempo dura? Quando vai para a justiça? Como funcionam esses processos? A justiça está relacionada aí com as normas previdenciárias que o segurado precisa solicitar para exercer, por exemplo, o seu direito de ter esse benefício. Esses processos visam garantir aí para o incapacitado, seja temporário ou permanente, a proteção social e financeira, enquanto eles estiverem possibilidade de trabalhar. A diferença entre as incapacidades temporária e a permanente é fundamental para determinar se o benefício vai ser concedido, quais são os procedimentos judiciais envolvidos. Então nós estamos falando aqui de, por exemplo, um processo judicial com relação ao auxílio-doença é de uma maneira, e da incapacidade permanente, que seria aposentadoria por invalidez, de outra maneira. Bom, primeiro vamos começar falando da incapacidade temporária, que ela se refere a situações que o segurado está por um período curto, né, limitado, para receber esse benefício, porque o que se espera, a expectativa é da recuperação da lesão, da doença, para que retorne ao trabalho, tá? E nesse período, o que acontece? Ele vai receber esse benefício previdenciário em decorrência dessa doença ou desse acidente. Para ter direito ao auxílio-doença, você deve estar contribuindo com o INSS, quer dizer, você ter qualidade de segurado, e para alguns casos, né, não é todos os casos, 12 meses de contribuição, que é chamado carência esse pedido. Eu estou falando que não é para todos os casos, porque existem doenças que elas são isentas de carência, ou, por exemplo, se for uma incapacidade relacionada ao seu trabalho, não existe carência. A condição da concessão é aquilo, é passar por uma perícia médica realizada no INSS, que geralmente, né, metade dos pedidos, pelo menos, saem do INSS revoltados, frustrados, injustiçados, que é o que está acontecendo nesse pente fino agora, né? Nós tivemos a informação aí que no mês de agosto, 245 a 250 mil segurados de auxílio-doença passaram pelo pente fino, e metade desses segurados tiveram seus benefícios cessados. Quer dizer, é uma coisa assim de deixar realmente o segurado alarmado. O INSS alega, né, que muitas vezes a incapacidade é parcial, que não impede desse segurado trabalhar, e o que acontece? Processo judicial. Dentro desse processo judicial existe a perícia judicial também, mas existem diferenças. O perito judicial, ele não tem vínculo com o INSS, ele é independente, inclusive da justiça. Ele só ganha quando ele é chamado. Existem as doenças graves que podem acelerar, por exemplo, um processo de concessão desses benefícios, especialmente nos casos aí de aposentadoria por invalidez, do auxílio-doença, aquelas doenças que são consideradas graves, incuráveis, como câncer, HIV, doenças renais avançadas, doenças de coração, doenças degenerativas. O INSS ele pode conceder. Não quer dizer, pessoal, nós já vimos vídeo de gente falando, quem tem essas doenças aposenta por invalidez. Não é assim, tá, pessoal? Nós já explicamos como o INSS olha. O INSS, quando faz uma avaliação na perícia, veja bem, não sou eu que faço as regras. Ele não olha a doença. Não basta o segurado ser portador da doença para ele ter direito a um benefício. Você sabia disso? Por isso que muita gente, nos comentários aqui, muitas vezes no canal, eu tenho a doença tal e o perito negou o benefício. Eu não estou justificando, mas o perito ele não avalia a doença, o perito avalia a incapacidade que a doença causa. Então, olha aí, você precisa estar se arrastando, você precisa estar numa condição ruim. Não basta você ter somente a doença. É assim que o INSS olha. Agora, a falta de informação para esclarecer isso para o segurado, o que faz? Todo mundo que tem, por exemplo, um pedido negado no INSS, qual é o primeiro pensamento que vem? O perito ele ganha para negar. É exatamente isso. Quem é a culpa de todo segurado pensar dessa maneira é o próprio INSS, que não é claro nos critérios. A perícia, ela é muito superficial. O perito ele não examina o segurado, muito menos ele ouve o que o segurado tem para falar.
E uma perícia médica, pessoal, dentro de um órgão, por exemplo, como o INSS, é como uma consulta. Quando você vai no médico, o médico pergunta para você o que está acontecendo. Ele tem que ouvir você dizer o que está acontecendo. Ele vai olhar a documentação que você apresentou. O que você está falando e o que está lá na documentação tem que ter fundamentos. Ele vai examinar o seu corpo. Se você tiver algum distúrbio mental, ele vai olhar exames. É essa a perícia correta. Agora, entrar dentro da sala, ficar 2, 3 minutos, não falar com o segurado, não examinar, digitar algumas coisas no computador e mandar guardar o resultado em casa, isso não é perícia. E a legislação previdenciária, ela prevê que em alguns casos de doença grave, existe a isenção de carência para o auxílio-doença, para aposentadoria por invalidez. E no caso aí, na justiça, também é necessário, tá, pessoal? Na justiça você precisa ter qualidade de segurado e também, no caso, se for exigido, não for das doenças isentas de carência, você também tem que comprovar na justiça que você tem os requisitos para receber o benefício, tá? A incapacidade, se ela for definitiva, pode sim, né, o INSS conceder a aposentadoria por invalidez sem a necessidade do auxílio-doença. Quer dizer, você não precisa estar de auxílio-doença para aposentar por invalidez. Nesses casos, o segurado não vai poder retornar ao trabalho, o benefício vai ser pago eles falam de uma maneira vitalícia, mas não é. A aposentadoria por invalidez é igual ao auxílio-doença, ela está sujeita a ser chamada aí para revisões periódicas, a não ser aqueles aposentados por invalidez que já têm mais de 60 anos ou 55 anos ou mais, que já recebem o benefício há mais de 15 anos, tá? Então não tem essa de falar que é vitalícia. Muita gente vê lá o B32, acha que aquilo é definitivo. O B32 só identifica que a aposentadoria por invalidez foi concedida por uma lesão ou por uma doença que não está relacionada com o trabalho, pessoal, tá? Então é por aí. Esse recebimento de benefício, depois da reforma da Previdência de 2019, para aqueles que não aposentaram por invalidez devido a acidente ou lesão dentro do trabalho, teve uma queda muito grande com relação aos cálculos. Inclusive muitos segurados abrem mão hoje da aposentadoria por invalidez para retornar ao trabalho, porque caiu para 60% o valor daquilo que recebiam. Se na ativa, recebendo 100%, já era difícil para a pessoa se manter, imagina ela sofrer um acidente, ficar incapacitado total e permanente. Ninguém quer ficar numa situação dessa e ainda receber quase a metade do que recebia. Tem pessoas que não têm condições e muitos retornam ao trabalho doente. Nesses casos, o que acontece também? Muitos tentam entrar na justiça para buscar os seus direitos. Com relação ao que diz a reforma da Previdência, para quem se aposentou depois da homologação da reforma, que caiu para 60%, isso está numa ação dentro do Supremo Tribunal Federal para julgar se é inconstitucional ou inconstitucional isso, né? Só que também já deram um recadinho, né? Se caso eles julgarem que é inconstitucional, todo segurado que foi aposentado por invalidez depois de 2019 tem direito a uma revisão no cálculo das suas aposentadorias. Isso também vai gerar uma revisão de atrasados. E já falaram que se o Supremo der causa ganha, no caso, para os segurados, isso vai quebrar a Previdência. Quer dizer, isso é a mesma coisa que a revisão de toda a vida, né? Sabe-se que tem direito, que as pessoas foram prejudicadas, mas é a mesma conversa. Se reconhecer a revisão de toda a vida, quebra a Previdência Social. Agora, quando é para o segurado pagar o INSS, ninguém pergunta se vai quebrar o segurado, né? Por exemplo, essa reforma que mudou os cálculos, que caiu pela metade praticamente o pagamento desse segurado. Alguém perguntou para ele se esses 40% que ele ia deixar de receber ia quebrar ele, ia deixar ele numa situação que ele não consegue se sustentar? Para vocês verem como funcionam as coisas aqui no Brasil, tá? A aposentadoria por invalidez, ela depende também de perícia, tá, pessoal? O segundo INSS, o perito, ele tem capacidade técnica e profissional para atender aí a avaliação, saber se ele tem ética.
Ninguém fala muito disso, né? Que está difícil encontrar. Não vamos generalizar, mas a maioria dos peritos, ética, eles nem sabem o que é, né? Infelizmente. E o INSS também pode negar. E nesses casos, muita gente pode entrar na justiça para converter o auxílio-doença em aposentadoria por invalidez. Se você tem dúvida se existem vantagens e desvantagens, existe diferença entre esses benefícios, nós já fizemos inclusive vídeos com relação a isso, tá, pessoal? Bom, e no caso daquele auxílio-doença que foi gerado dentro da empresa, né, que foi um acidente ou uma doença profissional, além de direitos retroativos, você também pode ter direito a indenizações. O INSS não paga indenizações, lembrando, tá, pessoal? Se você ficar com uma lesão parcial do auxílio-doença, que não vai ser caso para aposentadoria por invalidez, mas essa lesão vai diminuir a sua capacidade para o trabalho, e você tem direito ao auxílio-acidente. E fora isso, se prejudicar você esteticamente, você tem direito a uma indenização nesses casos, tanto para danos morais como materiais. A empresa, ela é responsável por tudo isso, tá? Muita gente não sabe dessa informação. Como nós falamos, muitos retornam aí por falta de informação ao trabalho e deixam de receber. Para vocês terem uma ideia, o auxílio acidente, ele é metade do que você recebe no caso aí do benefício de auxílio doença. E você pode retornar ao trabalho, voltar a receber o salário na empresa, recebendo o auxílio acidente. Então olha lá, imagina isso por 10, 15, 20 anos, quanto não dá de dinheiro isso. Mas muitos que não têm paciência de assistir um vídeo, né, acabam perdendo esse tipo de informação e acabam perdendo dinheiro. E aqueles que acham que sabem tudo, né? Ah, eu sei tudo, eu não preciso assistir esse vídeo. Ou então ele já falou isso outra vez. Ah, não, isso não é para mim. Não acontece comigo, só acontece com os outros. Acaba perdendo oportunidades. E quando vai saber lá na frente, poxa vida, se eu tivesse visto, né? É assim que funciona. Tá bom, meu amigo e minha amiga? Vocês estão chegando a primeira vez aqui no canal, sejam muito bem-vindos. Aproveite todos os nossos conteúdos. Conhecimento nunca é demais, pessoal. Principalmente para lidar com o INSS, tá? Que não é fácil. Gostou do nosso trabalho? Dá um like, compartilhe esse vídeo com amigo, família, parente, alguém que você conheça que está no INSS precisando de informações, precisando de ajuda, indique o canal, melhor ainda. Essa pessoa vai buscar a informação que ela está necessitando, tá? Uma dica legal também é você se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, para estar sempre atualizado, recebendo nossos conteúdos em primeira mão, com atualizações, com informações importantíssimas e relevantes. Você só tem a ganhar com isso. Meu amigo e minha amiga, muitos comigo desde o início do canal, meu muito obrigado pelo incentivo, pela interação com o canal. Vocês fazem parte de tudo isso. Que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês, com muita paz, saúde, prosperidade, alegria, tudo de bom, tá? Tudo que eu desejo para mim, para minha família, eu lhes desejo em dobro. Deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.